Mais um Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e estou aqui trazendo alguns temas, alguns comentários a respeito da música clássica e do violão que a gente pode trocar, né? Quer dizer, informações que a gente pode discutir sobre esse instrumento que é o mais tocado no mundo e com certeza o violão é o instrumento mais popular, mais conhecido do Brasil, tá? Eu sigo alguns canais no YouTube que eu acho bastante interessantes. Um deles, o que eu acho mais interessante desses canais que eu tenho aqui no meu repertório, né, vamos dizer assim, é o canal da Bibi Bailas, que é uma cientista, uma física, vamos dizer assim, excelente. Você percebe que ela tem um conhecimento extremamente profundo a respeito da área dela. Por quê? Porque eu tenho muito interesse em ciência, né? Como eu comecei a dar aula na universidade muito cedo, a universidade é regida pelo paradigma científico. Ainda que a universidade tenha que ter tido um pouco mais de atenção assim, às formas específicas de existir de cada uma das diferentes ciências. Isso inclui as ciências humanas, a filosofia e as artes. Bom, o livro do Thomas Kuhn, que é um alemão físico que passou a se dedicar à história da ciência, ele publicou nos anos 60, meados dos anos 60, um livro chamado A Estrutura das Evoluções Científicas. Nesse livro ele desenvolve o conceito de paradigma, mas eu não quero falar muito sobre o conceito de paradigma aqui não. Eu queria falar um pouco mais do conceito de desenvolvimento da ciência que o Thomas Kuhn elaborou a partir da sua pesquisa histórica, né, sobre como que a ciência foi se desenvolvendo. O Thomas Kuhn descobriu o seguinte: quanto mais especializada é a ciência, maior é o indício de que ela está passando por um desenvolvimento. Então, a física, no caso da física, o exemplo é o mais interessante, né? No caso da Bibi Bailas, ela fala sobre física quântica, que é um ramo da física muito diferente, por exemplo, em relação à física que é baseada na teoria da relatividade. A física do macro-universo, ela lida com teorias e com processos e com fenômenos cuja explicação aceita, né? Quer dizer, a explicação aceita para esses fenômenos que acontecem no micro, né? Falei macro, não. A física quântica lida com o mundo subatômico. Então ela observa fenômenos e teve que elaborar teorias para explicar esses fenômenos, que são totalmente incompatíveis com as teorias aceitas para explicar os fenômenos no macro-universo. Então a teoria da relatividade de Einstein lida com objetos de grande porte. Ele fala sobre percurso de planetas, o desenvolvimento, por exemplo, de aglomerações de gigantes entidades do universo. E a física quântica trata do mundo subatômico, de partículas, de nêutrons, elétrons, né? É necessário se especializar nessas duas ciências. Não que um físico quântico não possa conversar com um físico da teoria da relatividade, mas é preciso haver um certo grau de especialização até para que essa conversa seja produtiva. Ora, na música acontece um problema mais ou menos parecido. A gente tem também a mais drástica mudança que aconteceu logo no começo do século XX, né? Quando compositores deixaram de ser instrumentistas e vice-versa. Os instrumentistas deixaram de ser compositores. Então, os músicos intérpretes não compõem mais e os músicos compositores tocam, mas acabam dedicando a sua vida para disciplinas teóricas. Eles são muito analistas teóricos, professores de história, professores de harmonia, contraponto, teoria, né? Então, a atividade da composição quase que passou a ser uma atividade teórica, né? Claro que os bons músicos sabem muito bem fazer as duas coisas, tá, gente? Eu mesmo dei aula de história da arte, conheço compositores que são melhores instrumentistas até do que muito instrumentista especialista que eu conheço, mas a gente percebe que há uma necessidade de se dedicar mesmo. Chega um ponto que você tem que largar o lápis e tocar o seu instrumento e abordar o repertório de uma forma, de uma direção um pouco mais aprofundada, né? Bom, o que a Bibi Bailas me ensinou, né, a respeito desse tema que toca diretamente os músicos, né? Ela me ensinou que é importante a gente se dedicar às áreas mais especializadas, vamos dizer, das nossas ciências, dos nossos ofícios, mas também é importante a gente estabelecer um diálogo com a sociedade. Veja, um dos dramas mais dolorosos dos cientistas atualmente é a ascensão do terraplanismo. Então, uma quantidade muito grande de pessoas acha que a ciência tem revelado, acha que as informações que a ciência tem revelado humilham a existência do ser humano. Então, você saber que a Terra não é o centro do universo, que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra não é plana, que existem outros planetas, que o universo
tem corpos, né, que são muito maiores e muito mais fascinantes do que essa pequena esquina que nós temos aqui na Via Láctea, que tudo isso é um engodo para oprimir o ego das pessoas e oprimir a vaidade das pessoas. Então as pessoas têm uma concepção de que a ciência, na verdade, ela acaba deixando a gente com uma estima, né, uma autoestima muito baixa, que o ser humano ele não é o centro do universo, ele não é o ápice da criação, vamos dizer assim. E por isso acabam por não aguentar essa verdade, né, por ou não terem válvulas de escape para sua vaidade, para o seu orgulho em outras atividades, essas pessoas acabam acreditando em teorias da conspiração que são absolutamente, enfim, são aterrorizantes, né, para qualquer cientista. Né? Então eu vejo vários vídeos da Bibi, né, que ela fala assim, não vou comentar isso, o terraplanismo não é um problema da ciência. Tem cientistas que falam, inclusive, não é a ciência que tem que se ocupar dos terraplanistas, são psicólogos e sociólogos, né? Quer dizer, por que essa pessoa tem tanta dificuldade assim de compreender a ciência, de compreender o que a ciência está dizendo, né? Mas ela acaba fazendo vídeos contestando terraplanistas, sabe? É muito engraçado você ver assim, que ela tá bom, ela não vai falar nesse assunto, eu não vou falar disso, aí é uma coisa, né? No outro dia tá ela lá fazendo um react, né? Comentando um vídeo de um terraplanista, comentando um vídeo de teoria conspiratória, né, tal. Quer dizer, é uma pessoa que sabe muito bem que nós temos um dever para com a sociedade. Muitos de nós somos bolsistas, inclusive o nosso conhecimento foi construído na base do investimento coletivo, do investimento público. O salário que todos nós pagamos, uma parte do imposto do arroz que todos nós compramos, acaba indo uma parte para as universidades públicas, que são as maiores pesquisadoras, né? A produção em pesquisa é feita pelas universidades públicas, majoritariamente, assim, seguramente mais de 90% da pesquisa é feita por universidades públicas, e tem uma razão para isso, uma razão muito boa para isso, tá? Então ela tem essa consciência, que a gente precisa dialogar com a sociedade. Bom, eu sou um artista, eu sou um músico e o meu trabalho naturalmente conversar com a sociedade, porque não faz sentido a gente produzir música dentro das quatro paredes assim, de um estúdio, né? Então eu estou o tempo inteiro conversando, dando aulas e discutindo o que a gente faz com as pessoas que têm interesse no violão, interesse na música. Mas essa discussão nem sempre acontece da maneira como deveria. E esses últimos dias, acho que na semana passada, a Bibi colocou um vídeo na internet, que é um dos vídeos semanais que ela posta no canal, vai ser sobre assédio. Vai ser sobre essa triste realidade que a gente vive nas universidades, de que os professores sentem que são deuses, né? Talvez o professor cientista que descobre que ele não é o centro do universo, mas ele quer ser o centro da sala de aula. Esquecendo que o centro da sala de aula não é exatamente o professor, mas o conhecimento, a matéria que está sendo discutida ali naquele momento. O professor é só um personagem privilegiado que teve a oportunidade de aprender sobre aquele conhecimento antes e, portanto, ele tem uma responsabilidade de transmitir esse conhecimento da melhor forma que ele puder em um ambiente de discussão, né? O ambiente universitário não é um ambiente de formação, é um ambiente de discussão. Você está lidando ali com adultos, todo mundo pode votar, todos os alunos de universidade podem dirigir, todo mundo tem título de eleitor, tem CPF, tem emprego, tem carteira assinada, potencialmente, não sei se a carteira assinada vai continuar existindo aí nesses próximos anos, mas os alunos têm o direito de questionar, os alunos têm o direito de discutir com o professor aquilo que o professor está ensinando. Se o aluno toca em uma questão muito complexa para o professor, não há mal nenhum em o professor admitir que ele não sabe, naquele momento ele não se preparou para responder aquela pergunta, vai para casa, dá uma estudada, porque o professor universitário é aquele cara, não é que a pessoa sabe tudo, mas ela sabe onde procurar. Tem a sua especialidade ali, em que ela é realmente, né, uma autoridade, aquela pessoa tem autoridade naquela área, mas se eventualmente uma pergunta de um aluno dá uma forçada assim na borda desse conhecimento, quer dizer, está um pouco fora do conhecimento especializado desse professor, esse professor com certeza vai saber como pesquisar, com quem conversar, que livro procurar, para que essa dúvida seja minimizada. Perguntar uma coisa que um professor não sabe, dependendo da qualidade desse professor, pode gerar verdadeiras guerras, né? O professor se sente inseguro e às vezes começa a perseguir alunos, começa a dar respostinha, a ficar bravo, né? Então essa é uma realidade que ainda existe no meio acadêmico, no meio universitário. E ouvindo a Bibi comentar sobre esse vídeo, vou deixar esse vídeo aqui na descrição do canal para vocês assistirem, né, esses relatos de assédio, né? Eu percebi que, como a Bibi mesmo falou, né, que ela está recebendo relatos de assédio de todo mundo, não só assédios de alunos em relação a professores, alunas em relação a professores,
mas também ela pode receber, ela está aberta a receber relatos de assédios de, eu falei o contrário, né? Professores assediando, professores tratando alunos com autoritarismo, né? Mas às vezes existe o contrário também, às vezes existe aquela situação em que o aluno assedia o professor, o aluno ameaça e humilha o professor, o aluno se coloca numa posição em que ele vai pressionar aquele professor, às vezes contra a direção da escola, criar fatos, manipular situações, em que o professor se vê numa situação em que ele quase que está sendo pressionado, quase está sendo oprimido pelo aluno, né? Esse é um tema doloroso e muito difícil de tratar, especialmente nas escolas secundárias, né? A gente está lidando aí com a dificuldade da perda de autoridade do professor em sala de aula, né? Então os alunos não prestam atenção no conteúdo, ficam conversando o tempo inteiro, fazem bagunça, ficam olhando no celular. E quando o professor chama a atenção para o conteúdo que tem que ser passado, os alunos agem com hostilidade. E na hora da avaliação, esse aluno tem uma nota muito baixa, ou às vezes reprovado na matéria, e ele consegue manobrar para fazer crer que o professor, na verdade, não deu aula direito, que o professor, na verdade, não ensinou suficientemente bem. Então, é um processo, na verdade, que eu acho que ele é mais amplo, é um processo de crise de autoridade, né? A questão da autoridade, ela tem que ser rediscutida. E nessa crise de autoridade, teremos professores vítimas, sim, e alunos vítimas também. Vocês podem dizer assim, Luciano, então você está querendo refutar a Bibi Bailaz, né? Quer dizer, você está querendo trazer aqui a verdade de que os professores também são pressionados, também são oprimidos pelos alunos? Não. Eu sou um radical defensor dos alunos, mesmo sabendo que às vezes os professores também podem ser vítimas de autoritarismo, de manipulações, de manobras, de sacanagem de alunos. Por quê? Porque eu acho que em qualquer circunstância a relação professor-aluno é uma relação assimétrica. Por mais que um aluno manipule uma assembleia estudantil, manipule uma classe para pressionar aquele professor, o professor sempre vai ter mais condições de sair dessa enrascada, vamos dizer assim, do que o aluno. Ou seja, o aluno é o elo frágil da relação. Eu não acredito muito na transposição da relação aluno-professor, por exemplo, da gente pensar a relação do aluno-professor mais ou menos nos mesmos modos que você pensa a relação de luta de classes, né? Então, a relação que existe entre um aluno e professor não é a mesma relação que existe entre um empregado e um patrão. Não é a mesma relação que existe entre uma minoria oprimida, vamos dizer assim, e uma outra categoria opressora, né? Mas o fato do professor ser uma instituição e estar ligado e protegido por uma instituição torna esse professor uma parte dessa relação que tem mais recursos para superar e contornar dificuldades de relacionamento. Vamos tentar trazer para a música isso que eu tô discutindo aqui? Muitos de vocês devem ter visto o filme Whiplash, né, que é um filme muito premiado, um filme muito bem feito, uma grande obra de arte do cinema americano. E tem encontrado ali nesse filme inspiração para resistir a todo tipo de dificuldade, a todo tipo de assédio moral, a todo tipo de violência cometida por professores. Eu queria dizer a vocês assim, que tanto no filme Whiplash quanto no filme Rocky Balboa, a realidade é muito diferente daquilo que está colocado. Eu disse aqui no vídeo anterior, aqui no canal, né, que o Sylvester Stallone, quando estava filmando um dos filmes da franquia Rocky Balboa, levou um soco de verdade do Rolf Lundgren, né, que era o cara que interpretou o personagem Draco em um dos seus filmes, né, um lutador bem mais alto que o Rocky Balboa. Quer dizer, na vida real, o Sylvester Stallone, que é um cara fortão, levou uma porrada e teve que ser internado. Então não existe aquela situação do cara que sobrevive a 24 assaltos, 30 assaltos, 500 assaltos, e aí de repente ele se levanta e vira o jogo. Os seres humanos são muito frágeis. A verdade é que nós, seres humanos, somos muito frágeis. Nós somos muito sensíveis à dor, somos muito sensíveis à humilhação e a experiências de humilhação. Por isso o professor precisa ter muito cuidado com a maneira como ele trata um aluno, porque se eventualmente um ou dois alunos conseguiu sobreviver apesar de uma atitude autoritária, os outros alunos que eventualmente desistiram de estudar música e resolveram fazer outra coisa, acreditando que é porque não tinham talento, às vezes o que faltou para ele foi simplesmente um momento de acolhimento.
E não adianta brincar com isso não, viu, gente? A gente tem, como professores, a gente tem uma responsabilidade muito grande em fazer com que a experiência musical, a experiência artística dos estudantes seja construtiva para a vida deles e não destrutiva. Isso está muito discutido já entre as escolas de licenciatura, tá? Inclusive a Bibi, ela fez licenciatura em ensino de ciência também, ela é uma pessoa que pode falar a respeito disso, né? Estratégias não invasivas, estratégias não opressoras de transmissão de conhecimento, ou mesmo a ideia de transmitir o conhecimento ser uma coisa superada, né? O conhecimento é mais uma coisa que precisa ser discutida, por mais que o professor tenha autoridade, é preciso que essa autoridade do professor seja o suficiente para que ele tenha segurança em sala de aula e não precise se esconder atrás de procedimentos autoritários para garantir o seu espaço dentro da sala de aula. Isso nós estamos falando de ter relações entre professores normais, tá? Bons professores. Não estou nem falando daqueles canalhas safados, filha da mãe, que agem como se fossem os donos do mundo e realmente prejudicam as pessoas. Não, estou falando de professores normais que fatalmente vão se deparar com situações em que a autoridade dele está sendo tão discutida, está sendo tão questionada, que vai vir um cansaço, vai vir uma vontade de você dizer, olha, quem manda nessa sala sou eu, estou dizendo para você fazer assim, faça assim. Chega um momento para tudo, gente. A gente que é professor humanista, né, a gente se surpreende assim, tomando umas atitudes que são absolutamente bestiais. Né? Não é um crime, não é um pecado, a gente não precisa se sentir menos por causa disso. Mas a gente tem que se reavaliar. Não se pode deixar que essas situações de tensão em sala de aula se tornem a regra. É preciso que a gente olhe para as nossas atitudes em relação a um aluno, por exemplo, que se recusa a sentar na postura correta, ou um aluno que se recusa a fazer um sinal de articulação, se recusa a tocar uma peça da maneira como a gente acredita que seja a melhor. Né? Olhar para aquela situação e verificar assim, o que eu posso aprender em relação a isso. Tá? Casos mais concretos, podemos discutir sim casos mais concretos. O que fazer quando o aluno tem resistência em relação a uma forma de tocar uma peça? O que vem à minha cabeça imediatamente é o seguinte, deixa o aluno tocar da forma como ele está querendo tocar. Não estou falando de postura, tá? Estou falando de uma interpretação. Quando o aluno aprende uma determinada forma de tocar, por exemplo, uma frase executada de uma determinada maneira, uma dinâmica feita de uma determinada maneira, ele aprendeu um determinado tipo de procedimento artístico. Se o professor tem uma visão interpretativa que é mais correta do que a dele, porque isso existe, tá, gente? Em arte existe a forma mais correta, a interpretação mais correta. Ele pode incentivar o aluno através daquela habilidade que o aluno adquiriu, né? Desafiar esse aluno. Tá bom, você toca dessa maneira, mas será que você é capaz de tocar dessa outra maneira? Ou você está tocando dessa maneira que você escolheu porque ela é mais fácil para você nesse momento. Vamos tentar ir além? Vamos tentar pesquisar a interpretação como uma coisa que é também o fruto, o reflexo de uma aquisição de habilidades? Eu tenho tido bastante sucesso com essa estratégia. Né? O que acontece no final desse processo é uma coisa muito fascinante. O aluno percebe que ele pode tocar de várias maneiras diferentes. E aí sim, nesse momento, ele é realmente livre para escolher a interpretação que ele vai adotar. E eu, como professor, cumpri o meu papel, que foi de ensinar um determinado conteúdo para o aluno. Não é interessante isso? O objetivo dos professores de música não pode ser criar cópias idênticas de si mesmos. Por isso que o professor de música precisa ter uma vida na música, até para contornar certas frustrações. Né? Assim, o professor que não toca, né, que ele não tem uma vivência artística, ele acaba em algum momento se frustrando demais e passa a querer usar, é quase inconsciente isso, ele passa a querer usar os alunos para tocar daquela maneira como ele acredita. Porque um lado da vida dele está muito subnutrido, que é o lado da realização artística, da realização profissional. Então eu digo isso aos professores, digo isso aos diretores, digo isso aos professores e aos diretores de escola também. Né? É necessário que os professores tenham tempo de produzir as suas visões artísticas, os seus mundos artísticos. E vai fazer bem para eles, vai tornar eles professores mais tolerantes em sala de aula e vai dar a eles mais repertório de debate em relação ao que é interpretação. Eles vão ter ideias, vão ter insights importantes em relação a como as peças devem ser tocadas. E, portanto, vão se surpreender menos diante de propostas interpretativas que são diferentes daquilo que ele tinha imaginado. Tá? Os relatos, né, gente, eu poderia relatar as situações dos dois lados. Eu poderia relatar situações em que eu fracassei mesmo como professor em sala de aula, né, que eu acabei tendo atitudes muito duras com os alunos. E posso relatar situações em que os alunos utilizaram de momentos assim, de fragilidade para
passar de ano com uma ajuda, nota, o cara, às vezes eu caio na lábia do aluno assim, que está dizendo que não, no semestre que vem eu faço, porque agora eu estou passando dificuldade, eu não consegui fazer esse mês, mas o mês que vem eu vou estudar, né, tal. Posso passar por situações em que os alunos utilizaram essa estrutura pressionada, né, que o professor, às vezes, principalmente em universidades particulares, tá, acontece muito isso. O aluno pressiona o professor a estar numa situação em que a instituição pressiona ele. Por exemplo, o professor ele não pode deixar o aluno desistir do curso, porque a instituição diz que ele não está dando aula bem e é por culpa dele que o aluno está desistindo. O aluno percebe que o professor é refém dessa pressão e consegue ali manipular os critérios de avaliação, né, que é uma coisa muito sofrida para nós. A gente tem que passar um aluno, tem que formar um aluno que não tenha atingido aqueles critérios de qualidade que são importantes para a gente. Mas é o que eu estou dizendo para vocês, por mais que assim, nós somos pessoas, né? As pessoas elas são sacanas umas com as outras, independente do posto em que elas ocupem ou independente da situação em que elas estão. Mas em relação hierárquica, em estruturas hierárquicas, em estrutura de poder, a gente tem que ser bastante claro em relação a isso e ver sempre o lado mais fraco, né? O elo mais fraco dessa corrente. E esse elo mais fraco são realmente os estudantes. Os estudantes é que estão procurando a gente para dirimir dúvidas, para sanar assim, dilemas, né? E a gente tem que estar sempre atento para se renovar e verificar por que às vezes uma pergunta mal feita, entendeu? Uma pergunta que às vezes parece que está descredibilizando a gente como professor, por que isso nos incomoda tanto? Né? Por que isso coloca a gente numa situação de se tornar uma pessoa agressiva porque não está... a classe, o andamento daquele conteúdo não está indo conforme o que a gente acredita. Né? Essa é uma reflexão muito importante que todos os professores precisam fazer. Tá? Bibi Bailas, te agradeço muito pelo canal. Se você me der a honra de assistir esse vídeo, tá? Em que eu agradeço realmente a sua participação aí no YouTube, eu vou ficar imensamente feliz. E eu quero dizer que eu me espelho muito em você, tá? Uma pessoa que percebe a importância da gente debater com a sociedade, e é uma pessoa que compreende assim, outros youtubers, outros canais que eu tenho seguido aqui, que é o seguinte, a internet, para o bem e para o mal, né, ela está aí. E é importante que a gente ocupe o espaço da internet o máximo que for possível com informações bem embasadas a respeito dos diversos temas que interessam a sociedade, né, para que as pessoas que navegam pela internet, que passam pela internet, tenham condição de ter acesso a canais e a informações que não são assim, puxa, eu passei uma régua no horizonte, a régua, eu não vi a curvatura do horizonte, então logo a Terra é plana, sabe? O Paco de Lucia toca com o violão na perna direita e tocou até uma idade avançada, então eu vou tocar na perna direita também. Esse é um terraplanismo, né, que existe muito na minha área, na música, no violão. Então eu quero dizer que, assim, agradecer a Bibi pelo canal dela e dizer que ela tem servido de inspiração e de incentivo para que eu continue também fazendo meu trabalho aqui, no meu cantinho aqui, com poucos usuários, com os usuários do canal que são interessados, né, e que tem feito o canal crescer e, enfim, tem me ajudado a cumprir essa função, né, que eu acho que é muito importante, que é de ocupar esse espaço com a informação um pouco mais balizada. Obrigado a todos e até o próximo Conversa de Violonista.